De palmas ao Senhor. Dê um sorriso para a pessoa que está aí do seu lado. Aleluia. Alguém de presente aqui. Querido, você pode tomar o seu assento? Saúde. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Ó, tem até um esboço aqui, já dá até para pregar, ó. Frutificação. Ó. Alguém esqueceu um esboço aqui. Quem achou 2 Coríntios 4, versículo 16, diga glória a Deus. Rapaz, o pessoal está prosperando e viajando, hein? Ano que vem a gente vai ter que fazer escala de viagem, né? Faz uma escala. Vai um irmão, volta. Vai outro irmão, volta. Vamos ler aí o versículo 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, te exaltamos, pedimos a tua presença, a tua orientação, o teu Espírito que nos orienta, nos instrui, nos ensina, nos leva à tua vontade, nos conduz ao entendimento da tua palavra, ministra em nós, realiza tudo o que lhe apraz, constrói-nos, faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse pequeno trecho das Escrituras traz aqui uma confissão do apóstolo Paulo, onde ele apresenta a razão da sua orientação ministerial e também apresenta aqui suas convicções, as convicções que fazem com que ele seja capaz de passar por determinadas situações e permanecer intacto, inabalável. E eu acredito que isso é uma característica que um homem deve buscar na sua vida. O homem precisa lutar para se manter intacto e inabalado. Eu não sei se foi no domingo passado ou se foi no retrasado. Não estou me lembrando. Acho que foi no retrasado. Não, foi no passado. Às vezes eu perco a noção. Quando nós falamos sobre a necessidade do homem guardar o seu coração. Diga para a pessoa que está do seu lado: importa que você guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então fala para ele: guarda o teu coração. Bate no seu coração e diz: guarda o meu coração. Queridos, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui uma referência sobre isso, de uma forma espiritual, de uma forma muito interessante, da qual nós podemos aprender também a colocar em prática algumas das características que fazem a gente permanecer inabalado. Por quê? Porque muitas são as aflições da vida, muitas são as dificuldades, muitas são as situações que surgem para provocar o nosso interior e nos fazer diferentes. Se você notar direitinho, você vai perceber que você mudou. Se você olhar para suas fotos, né, de 1981, 82, né, quando você estava se formando,
na época de formatura, não é isso? Você vai perceber que daquela época para cá, você mudou demais. Quantos sabem que mudou? Quem sabe que mudou muito? E vai continuar mudando, né? Você se formou em 81? 81? Então, a gente muda, não é verdade? Muda. Mas não estou falando da mudança física, não. Estou falando da mudança emocional, da maturidade, do conceito, do conhecimento, desses aspectos interiores. A gente vai mudando, a gente sofre mudanças. Agora, a vida, ela é cruel do ponto de vista humano, do ponto de vista natural. Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Jesus afirma categoricamente que a dor, o sofrimento é algo que existe nesse plano, que existe nesse mundo. Se alguém anda pregando aí que você agora é crente, não vai ter mais sofrimento, aflição, dor, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. Se alguém anda pregando aí dizendo que agora que você veio para Jesus, você volta para o Éden, para o paraíso, isso é outra mentira. Não tem paraíso, não tem Éden. Existe mundo. Jesus diz, olha, eu vos mando por meio de lobos. Então não tem paraíso nisso, não tem realidade, tem pombinha voando. Não é isso. A vida, ela tem os seus aspectos, suas características. É selvagem, o mundo é selvagem. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A grande questão é se somos capazes de passar por determinadas situações e não desconstruir o nosso ser, e não desconstruir o caráter. Nós recebemos uma carga muito pesada, e a maioria das vezes a gente se sente tentado por causa disso. A gente se sente tentado a mudar o nosso padrão. A gente se sente tentado a modificar a conduta, a forma, o ser. Existe uma tentação por detrás de uma pressão. A tentação de chutar o balde, a tentação de entrar num divórcio, a tentação de dar um tiro em alguém, a tentação de esganar um na rua, a tentação de ser um safado como todos são. Existe, a tentação acontece por causa da pressão. O cara fala, poxa, todo mundo rouba e só eu que estou me dando mal. Todo mundo defrauda e eu que estou me lascando, o cara está se dando bem. Existe uma tentação por detrás, uma pressão que tenta mudar o seu caráter, que tenta modificar as coisas dentro de você, que tenta azedar alguma coisa aí dentro. E o apóstolo Paulo, ele mostra nesse pequeno trecho que ele tem uma conduta que, ao meu ver, é a conduta que nós devemos perseguir. Ele diz, por isso não desanimamos. O que é o desânimo? O desânimo é a primeira característica quando o combustível está acabando. Olha aí para o seu irmão, vê se ele tem combustível aí. Se o tanque dele está cheio ou se ele está com o tanque vazio. Muita gente chega no fim do ano, né, com o tanque vazio, cansado, com aquela cara assim, né? Cansei. Preciso recarregar minhas baterias. Preciso de uma praia. Como se a praia tivesse combustível que você precisa, né? Queridos, o desânimo é ausência de combustível. A pessoa às vezes começa com uma explosão, com uma alegria, né? Geralmente o jovem tem isso. O jovem tem aqueles sonhos, aquelas expectativas, né? Tudo para ele é Alice no País das Maravilhas. Ele sonha, né? Ele faz projetos, ele quer ser, né, astronauta da NASA,
né? Quero ser, o que mais? Um monte de coisa, engenheiro eletrônico para trabalhar, né, na estação espacial. A gente faz muitos sonhos, muitos projetos. E ali nessa fase ele também começa a receber uma série de bombardeios na vida. E ele começa a descobrir que a vida tem seus dissabores, suas dificuldades, suas lutas, suas realidades. Que nem todo mundo é gente boa, que nem todo mundo é santo, que nem todo mundo era como ele imaginava que era. E às vezes aquilo ali vai roubando a essência, o gás, o pique, a força, a vontade, o desejo, o projeto. E quando o tempo vai passando, a sensação que existe é que essa combustão vai deixando de existir. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: por isso não desanimamos. Isso significa que existe uma fonte aqui. Existe algo que continua alimentando o interior do apóstolo. Existe uma fonte que quer alimentar você, continuar alimentando você todo dia, todo o tempo, toda hora. E ele diz um segredo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia a dia. Nós temos o homem interior e nós temos o homem exterior. O que é o homem exterior? O homem exterior é essa capa orgânica, essa capa mental, essa capa que está envolvendo você. Pegue suas fotos de 10 anos atrás, você vai ver que você envelheceu, né? Disseram que tinha uns fios aqui brancos, mas eu acho que são luzes. E o tempo passa, né? Os cabelos vão embora, né? Alguns já foram, quase todos. Mas a gente já não tem mais aquele pique. Quando eu fui fazer uma tentativa de jogar um futebol, certa vez, tentativa, quando eu olhava a bola, eu falava, é ali, assim, assim, assim. Quando eu tentava, eu não conseguia. Quando eu tentava, mentalmente era uma beleza. Troca. Recarga. Mentalmente eu conseguia acompanhar, mas fisicamente eu não conseguia sair do lugar. E eu falei, meu Deus, eu não consigo mais. Não consigo dar 10 pulinhos, eu não consigo dar 10 pulinhos. Que negócio é esse? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? O homem está se corrompendo, o homem exterior está envelhecendo. A capa aqui já não está aguentando muita coisa. Eu já não sou quem eu fui. Mudou, alguma coisa mudou. O homem, ele se corrompe. O homem envelhece. O homem enfraquece. Mas existe um homem interior, algo dentro. E esse homem é que não pode envelhecer. É esse homem que não pode parar nunca. É esse homem que precisa estar vivo, que precisa estar cheio de gás, que precisa estar cheio de alegria, que precisa estar cheio de sonho, que precisa estar cheio de esperança, que precisa estar cheio de fé, que precisa estar cheio de convicções, que precisa estar cheio de projetos, que precisa estar cheio de Deus. É o homem interior que precisa se renovar todo dia. O exterior se corrompe, envelhece, apodrece e morre, mas o interior não. Deus deseja trazer uma renovação interior para nós todos os dias. E o desânimo é esse termômetro do combustível da alma que às vezes está envelhecendo, que está morrendo, que está apodrecendo. Quanta gente tem permitido deixar esse combustível embora, vazar da sua vida, da sua história? Quanta gente tem permitido que uma situação, que uma decepção, que uma desilusão, que uma situação desconfortável aconteça e o paralise, tire o seu momento de viver,
Irmãos, Deus nos deu a vida, dom de Deus. Existe um momento para você. Esse é o momento de viver para Deus intensamente, de fazer as obras de Deus enquanto é dia, com toda a força, com toda a vontade. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, aqui no versículo de número 7, do capítulo 4, ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Irmãos, aqui está a explicação do porquê você fica velho. Aqui está a explicação do porquê você é tão frágil fisicamente. Aqui está a explicação, essa explicação orgânica. Esse poder de Deus é derramado em vasos de barro. Um vaso de barro é forte, irmão? É forte? Ele aguenta uma machadada? Aguenta? Se jogar ele no chão, ele fica inteiro? Quebra todinho. A palavra de Deus diz que existe um poder que é derramado em vasos de barro, derramado na sua vida, só para que a excelência desse poder seja somente de Deus, a glória seja somente de Deus e não sua. E ele completa essa explicação dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Diga, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação é a pressão na sua vida. A angústia, olha isso. Troca de novo. A angústia é a deformação do interior. Ele continua dizendo: perplexos, porém não desanimados. Diga, perplexos, porém não desanimados. A gente fica chocado, irmão. Perplexo. A gente põe a mão na boca e fala: meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Não acredito que isso aconteceu. Perplexo. Não estou acreditando nisso. Como que isso foi acontecer? Como que isso aconteceu? Perplexo. Mas essa reação ela é só externa, porque interna não há desânimo, não há decepção. Não existe aquela coisa de entrar, afetar e deformar. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. A crise estoura contra você, irmão. Mas a grande questão é que você continua compreendendo, aceitando e discernindo o suporte de Deus na sua vida. Você não tem aquela sensação de que você foi largado. Deus está sempre ao seu lado. Deus está sempre contigo. Abatidos, porém não destruídos. Você pode sofrer aí até, mas não houve destruição. Você continua em pé, firme, pronto para a próxima. E o que significa isso, irmãos? Significa essa renovação interior, que te coloca de pé todo dia, pronto para o confronto, pronto para o combate. É disso que eu estou falando. O que é mais importante na vida não são as conquistas exteriores, mas é a conquista interior. Você será um vencedor naquele dia, se no último dia for capaz de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Continuo com fé, continuo acreditando, continuo crendo, continuo sorrindo, continuo sendo de Deus. Isso é vitória, isso é eternidade, isso é sucesso. Isso é ser vencedor, mais do que vencedor.
é ter um interior renovado, é ter a alegria de uma criança dentro de si, é ter o olhar puro, é não se corromper, é não se tornar, não me toque, não me toque, não me toque. Não, isso aí é derrota. Não confio em ninguém, não acredito mais em ninguém, todo mundo é falso, todo mundo é mau. Não, somos como ovelhas indo para o matadouro, mas indo, não paralisadas. Você não sofreu uma metamorfose de ovelha para raposa. A raposa que é assim, né? A raposa, ela tem uma personalidade absolutamente cheia de malícia. Você não virou raposa? Ou virou? Olhe para o seu irmão, vê se ele virou. Ou se ele continua sendo uma ovelha. A ovelha não está assim, irmão. A ovelha está lá, indo, sorrindo, cantando, louvando, porque tem um pastor, um bom pastor, que a protege, que a cuida, que a guarda. Quando a gente fala sobre não andeis ansiosos, como os gentios, como os pagãos, é justamente disso, é confiança num pastor, confiança num Deus. Quando isso acaba, você vira raposa, você fica esperto, muito esperto, esperto ao ponto de perder o discernimento da presença de Deus na sua vida, que protege você, que cuida você, que veste você, que alimenta você, que está cuidando de você. A palavra de Deus diz: não desamparados, não destruídos. E o apóstolo Paulo diz: uma renovação no interior. E ele olha para a tribulação, ele olha para a crise, ele olha para as contendas da vida, e ele tem o verdadeiro entendimento sobre como encarar a questão. Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele coloca a crise, a tribulação, a dificuldade num nível que ele taxa de leve. Está passando luta aí, irmão? Então é uma leve tribulação. O que você passa é leve, é light. Alguns podem até contestar. Só que ela continua sendo leve, light. Você pode ter os seus argumentos, você pode ter as suas questões pessoais, você pode ter muitos argumentos para dizer: não, pastor, não é leve, não, é pesada pra caramba. Mas a Bíblia continua dizendo leve, light, mole demais. Isso daí não é desfazendo o seu problema não, irmão, mas já desfazendo também, né? É leve, é light. Diga assim: minha tribulação é leve. Pastor, não vou falar isso não, porque senão da pessoa vem a pesada de verdade, né? Se eu fico falando que é leve, daqui a pouco chega a pesada aí fora. Vai continuar sendo leve, do mesmo jeito. Não tem tribulação pesada, irmão. Não existe tribulação pesada para quem tem o tesouro da presença de Deus dentro dele. Não existe problema que seja mais poderoso do que Deus. A palavra de Deus diz: maior é o que está em mim do que aquilo que está fora de mim. Maior é o que está em mim. Isso significa que não existe nada lá fora capaz de aniquilar a riqueza da glória de Deus dentro de mim. Não existe fator, perda, morte, nada absolutamente que seja superior à glória de Deus em mim, em você. Não existe. Portanto, a percepção do apóstolo, pela ótica da glória de Deus dentro dele, é nossa leve e momentânea tribulação. E ainda tudo isso produz. Diga: as tribulações
produzem. Mais uma vez, as dificuldades produzem. Diga, as contendas, crises, produzem. Quantos querem muita produção na sua vida aí? Muita produção. Produção. Crescimento. Pouca gente. Pouca gente. Irmãos, não existe nada mais poderoso do que uma produção na sua vida. Nós nascemos para isso, para produzir. E para isso acontecer é necessário provocação. Provocação. É necessário tribulação. Você precisa disso. O que eu estou aqui para dizer é: você precisa disso. Você precisa de crise, irmão. Você precisa de luta, irmão. Recebe a tua e dá glória a Deus, né? Ô glória! Papo é esse, pastor? Eu vim aqui para receber a minha bênção, estou saindo aqui com a minha prova. Estou saindo com a minha luta. Mas, irmão, eu vou dizer um negócio. Essa vida aqui que a gente tem seria uma desgraça tão grande se ela fosse só um mar de rosas. Você seria assim tão medíocre, sem provação, sem luta. Na verdade, você não seria nada. O que te forma é luta. O que te forma é crise. O que te faz crescer é crise, é problema. Nós nascemos para resolver problemas, para vencer. A Bíblia fala, somos mais que vencedores. Só não me coloca no ringue, não. Somos mais que vencedores, mas eu não nasci para brigar, para lutar, para viver. Irmãos, vou dizer uma coisa. Desde que você nasceu, você já nasce na prova, o parto. Deus te fez no parto, irmão. É na luta. Tu chorou quando saiu dali, irmão. Tu chorou quando saiu daquela barriga quente, aquela aguinha morninha, boa, tranquila. Você chorou, para crescer você tomou tombo. Machucou o joelho, machucou o pé, machucou a perna, machucou a cabeça. Caiu. À medida que você sofre, você cresce. Sofria por causa da escola, sofria por causa da professora, sofria por causa dos coleguinhas, sofria porque tinha que entregar o dever de casa. Hoje você fala, leve provação. Sofria por tanta coisa e crescia. Por isso eu digo, irmão, luta é importante, tribulação é importante, enxergar a luta da forma certa é importante. A sua prova chama-se leve momentânea tribulação. Leve. É fraco o que você está vivendo, é mole. Não estou falando isso para desmerecer a tua causa, não. Estou dizendo isso para você levantar a tua cabeça e dizer, é leve sim, eu vou crescer em nome de Jesus. O que está dentro de você, se é que está dentro de você, vai te convencer disso. De que nós temos uma riqueza dentro de nós. A glória de Deus, essa excelência do poder habita em você. Essa excelência de Deus está em você. E por essa razão você é capaz de vencer, de se restaurar, de ser regenerado, de ser restaurado. As aflições produzem. Os maiores generais foram forjados nas grandes batalhas. Os grandes conquistadores tiveram grandes dificuldades. E se você é daqueles que lê a Bíblia e olha a história do apóstolo Paulo com um romantismo, como ele era de Deus. Como eu queria ser como o apóstolo Paulo, assim, tão abençoado, tantos milagres, tantas curas. Vamos fazer a oração do apóstolo Paulo, a campanha do apóstolo Paulo das 7 quartas-feiras. Na primeira você vai receber um espinho na carne, né? Na segunda você vai receber um naufrágio. Como aqui não tem como você naufragar, pode ser um acidente de carro, de ônibus, de avião, não sei. Alguma coisa mais moderna. Pastor, não, para por aí, vamos mudar o assunto. Esquece essa parada.
Esquece tudo isso. O homem foi por 3 naufrágios. Foi 3, acho que foi 3, se eu não me engano. E fora as perseguições, as lutas, as cadeias, os chicotes. Irmão, você pode trocar todas as lutas que você está passando por 40 chicotadas. Aquelas que saem muito sangue assim nas costas, né? O apóstolo Paulo passou por luta, irmão. Problemas de dificuldades, perplexidades, perseguição. Ele foi preso, mas ele nunca desistiu. Ele nunca entrou em desespero. Ele nunca desanimou. Ele passou por inúmeras circunstâncias e existia alguma coisa dentro dele renovando ele, fortalecendo ele, ministrando nele, mostrando para ele o que ele devia enxergar. E a primeira coisa que ele enxergou é que existia um homem interior e o exterior. O exterior levava peia, mas o interior era alimentado pela glória de Deus. Ele percebeu que o homem exterior se corrompia, mas o interior se renovava dia a dia. Ele percebia que lá fora era paulado em cima dele, mas dentro não tinha desânimo, tinha ânimo, tinha força, tinha entusiasmo. A palavra entusiasmo significa cheio de Deus. Cheio de Deus. Veja uma pessoa entusiasmada e veja Deus na vida dela. Renovação. E ele encarava as coisas da forma certa. Ele olhava para a crise e dizia: nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele encarava o problema como deveria ser encarado. E por fim, irmãos, ele observava o aspecto espiritual de todas as coisas. Diga: observar o aspecto espiritual de todas as coisas. O homem natural não enxerga isso. O homem natural não enxerga aspecto espiritual. O homem espiritual enxerga, discerne todas as coisas espiritualmente. E aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele mostra o foco nas coisas espirituais. No versículo 18 ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Diga: o que eu vejo é temporal, e o que eu não vejo é eterno. Mais uma vez: o que eu vejo é temporal, o que eu não vejo é eterno. O apóstolo Paulo não vive no foco daquilo que é visível. Isso é um segredo. A gente é visual, irmão. A gente fica tão contente quando a gente vê uma coisa bonita, né? A gente olha, a gente se impressiona. A gente olha para um palácio, a gente olha para esse templo, vê tudo bonito. A gente olha para as cadeiras, a gente fala: cara, que coisa bonita. A gente olha para a pessoa que está do lado e fala: nossa, que belo, que bonito. Tem uns que olham no espelho e falam: que máximo, sou o cara. Hã? É você? Olha no espelho e fala: sou eu. Hã? Não olha muito não, senão apaixona. Fica no espelho apaixonado, né? O apóstolo Paulo não se impressiona com essas coisas. Ele fala: eu não estou nem aí porque eu estou vendo. O que eu estou vendo me engana, me trai. O eterno é o que eu quero. Se a gente aprender a fazer isso, a gente vai ficar mais perto de Deus e da compreensão de Deus. Deus, ele julga o coração. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração das pessoas. Jesus é capaz de observar o coração das pessoas. Jesus é capaz de olhar a fé dentro das pessoas. Jesus é capaz de enxergar a nobreza naquilo que é indigno para o mundo. Enquanto isso, os homens observam os sepulcros caiados, observam os fariseus, observam toda a beleza de um falso evangelho.
Jesus olha para o interior, Deus olha para o interior. O apóstolo Paulo não se atenta para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais. Acaba. Gente, isso aqui tudo vai acabar. Essa roupa vai envelhecer, seu sapato vai ficar feio, sua pele vai ficar veinha, 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 bem veinha. Seus cabelos vão ficar branquinho, 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 bem branquinho. As pelanquinhas vão caindo, tudinho as pelanquinhas, né? Tem gente que já está ficando com depressão, só de ouvir falar. Irmão, você é filho de Deus. Você acha que Deus está olhando para suas pelancas? Você acha que Deus está olhando para o seu cabelo? Você acha que Deus está olhando para as coisas que vão se deformando com o tempo? A Bíblia diz que um dia aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Você vai receber um novo corpo eterno, glorificado. Vai acabar o problema, irmão. Para a maioria das pessoas essa é a única solução, é a única salvação, né? Mas o apóstolo Paulo, ele enxerga a eternidade, ele vive na eternidade, ele caminha na eternidade, ele observa o invisível, ele anda no invisível. Talvez ele pudesse ser comparado hoje como aquele que anda no mundo da lua. O cara está sonhando acordado, o cara está esperando por uma coisa que não vai encontrar aqui nesse planeta, nessa terra, mas ele anda por isso, ele vive por isso, e ele é alimentado por isso. Eu vim aqui hoje para dizer para você, meu irmão, para você parar de olhar o mar e a fúria do mar. Pare de olhar para a tribulação, para a correnteza, para a ventania. Pare de observar aquilo que é temporal. Comece a enxergar o invisível na sua vida. O invisível de Deus quer se manifestar em você, primeiro dentro de você. A eternidade de Deus quer se manifestar em você. E quando isso acontece, a primeira coisa que vai existir dentro de você é equilíbrio emocional. Diga equilíbrio emocional. Diga equilíbrio emocional. O choro vai durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo não é um cara hipócrita que não chora nunca. É um cara que chora uma noite e só, e nunca mais. Ele chora uma noite, irmão, chora mesmo, mas de manhã acabou. Acabou. Porque a glória de Deus vem. Você já experimentou isso? Se não experimentou, tem que experimentar. Você tem que experimentar a glória de Deus protegendo você, cuidando de você, guardando você, ministrando você, orientando você, ensinando você, fortalecendo você, tirando o teu olhar das coisas que se veem e colocando o teu olhar nas coisas que você não vê, enxergando valores que o mundo não enxerga. Deus quer fazer isso contigo. Deus quer fazer isso com você agora. Deus quer te tirar desse momento da terra e te levar para o céu. E a sua mente deve permanecer lá, porque você está sentado com Ele nas regiões celestes. Você está lá, não está aqui, você está lá. O seu homem espiritual está lá. O homem carnal está aqui, mas o espiritual está lá e pode reinar em vida. Você quer aprender a fazer isso agora? Quem quer aprender a reinar em vida de verdade aqui? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A linguagem de Deus é a linguagem dos sonhos. Quando Ele coloca um sonho no coração de um homem, um sonho de Deus, aquela fonte começa a jorrar.
E aquilo ali faz toda a diferença. Nenhum homem pode viver, um homem justo, nenhum deles pode viver senão por fé. Ouça isso, irmãos. Deus está falando aqui hoje ao teu coração e dizendo: o meu justo viverá por fé. Ei, Deus está falando com você hoje. O meu justo viverá por fé. Você está impressionado com as coisas que você está vendo? Você está desanimado com algumas coisas? Você está chateado com algumas coisas? Deus está dizendo: o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. E se retroceder, não tenho prazer nele. A palavra de Deus para você nessa noite é que o justo viverá por fé. O Senhor coloca uma visão no seu coração. O Senhor coloca uma palavra na sua vida. O Senhor dá uma palavra para você e diz: você não é daqui, você é do céu. Pare de encarar as crises como se elas fossem o fim do mundo. Pare de olhar para as dificuldades como elas fossem as coisas mais problemáticas do planeta. Pare de exaltar suas dificuldades. Pare de exaltar os problemas. Pare de acreditar nas mentiras. Pare de louvar as ondas do mar. Pare de louvar os terremotos, os maremotos, as tsunamis. Pare de louvar os ventos fortes. Pare de louvar as crises. Pare de louvar as dificuldades. Pare de louvar todas essas coisas. A palavra de Deus te ensina que a tribulação é leve. Isso significa que a tribulação deve ser desprezada. A crise deve ser desprezada. O problema deve ser desprezado. A doença deve ser desprezada. É leve. É leve. É coisa alguma. É leve. E ainda por cima traz um benefício para você. A tribulação, ela traz benefícios para você. A tribulação, ela traz benefícios para você. Benefícios morais. Benefícios no seu caráter. Benefícios na sua formação de vida. Benefícios na construção do teu ser. Benefícios na formação da tua resistência, da tua resiliência. Benefícios diversos. Deus deseja colocar e contribuir na sua vida e na sua história através das dificuldades. A vida só tem sabor nas crises, porque tudo é passageiro, tudo é temporal. Tudo dessa vida vai passar. Mas aquele que é do Senhor vai permanecer para sempre. Meu irmão, existe uma razão para cantar. Meu querido, existe uma razão para sorrir. Minha irmã, existe uma razão para abraçar. Queridos, existe uma razão para viver. Essa razão é Jesus, o nosso eterno Senhor, que nos colocou no mundo para vivermos para Ele, para sermos dele. Jesus quer colocar em você, dar um coração novo, te dar uma maturidade nova. Jesus deseja mostrar uma nova ótica de enxergar a vida, as pessoas, o que te cerca, o que está ao seu redor. Nem tudo é crise, nem tudo é dificuldade. Deus quer arrancar do teu coração a crítica. Deus quer arrancar do teu coração os juízos. Deus quer tirar de você essa malícia que te cerca. Deus quer te dar um coração puro, um olhar puro, uma língua pura. Deus quer arrancar isso, todo mal, todo vício. E Deus quer colocar você como um ser inocente, uma pessoa simples, humilde,
Irmãos, o reino de Deus é para o simples. O reino de Deus é para o simples. Pare de ser complicado. Pare de ser tão complicado. Pare de ser tão exigente na vida. Seja mais grato, mais grato, mais grato nos mínimos detalhes. Mais grato, mais amigo, mais companheiro, mais presente, mais diligente. Seja muito mais para Deus, muito mais do que você tem sido, muito mais do que você já foi, muito mais, porque o homem que não se corrompeu interiormente continua avançando, continua crescendo, continua sonhando, continua acreditando, continua querendo viver mais de Deus, mais de Deus. O nosso interior se renova a cada dia, se renova a cada dia. Não deixe que o seu caráter seja deformado. Não deixe que as decepções coloquem em você um sentimento de aversão às pessoas, às vidas. Não deixe que as decepções façam que você não acredite novamente. Não permita que isso se instale no seu coração. A vida é muito curta, é curta demais, é pequena demais para a gente se importar com isso, para a gente sofrer com isso. Eu vejo tanta gente sofrendo por tanta coisa. Eu vejo tanta gente sofrendo por tanta bobagem, tanta pequenice, tantas coisas absurdas, e fica angustiado, preocupado, chateado, xaropado, enlouquecido, insano, por tanta coisa pequena, minúscula. Ao invés disso, Jesus está dizendo para você: por que não carregar no seu corpo a minha morte? O apóstolo Paulo diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Jesus está convidando você para um outro compromisso. Para de ter compromisso com as coisas do mundo, com os sofrimentos do mundo, com as aflições da vida, com as aflições do mundo, e vem sofrer comigo as aflições de Cristo. Tem coisas que não vale a pena nem derramar uma lágrima sequer. Não vale. Deus está chamando você para chorar pelas vidas, pelas almas, pelas pessoas que estão cegas em suas vidas, vivendo suas carnalidades. Jesus está convidando você para ser um embaixador de Cristo, um homem ou uma mulher de Deus, mas de Deus mesmo. Um homem de Deus é um homem que tem Deus dentro dele, e o homem que tem Deus dentro dele é um homem que faz as obras de Deus. Quem tem Deus, sente Deus, respira Deus e vive Deus. Do modo que Jesus diz, para que eles sejam um conosco, como nós somos um. O homem de Deus está em Deus e Deus nele. Deus está te convidando para combater os bons combates da vida, um bom combate de fé, a lutar pela salvação, a lutar pelas vidas, pelas almas. Deus está convidando você para chorar por aquilo que vale a pena, a sofrer por aquilo que vale a pena,
a morrer por aquilo que vale a pena e a se alegrar somente com as coisas que valem a pena se alegrar, com as coisas eternas. Jesus disse aos discípulos: não se gloriem porque os demônios se submetem, mas se gloriem porque os seus nomes estão arrolados no livro da vida. A percepção é diferente, a ótica é diferente, eles encaram a coisa diferente. Eu rogo a Deus que essa realidade comece a tomar conta de você a partir de agora, que você comece a sonhar com as coisas eternas, que você se desligue um pouco desse mundo, se desliga um pouco das coisas dessa vida e comece a viver a sua eternidade a partir de agora. O Espírito de Deus vem neste lugar e vem encher o coração dos meus irmãos da tua eternidade, da tua presença. Nos envolve com uma convicção nova, com uma convicção eterna. Não nos permita sair dessa vida sem experimentar a tua glória. Não nos permita a sofrer por aquilo que não importa. Não nos permita chorar por aquilo que não vale a pena. Mas coloca o teu coração em nós nessa noite, em nome de Jesus. Coloca louvor autêntico. Molda o nosso caráter, nosso ser, para que a gente se torne cada dia mais semelhante ao Senhor, cada dia mais parecido com o Senhor. É o que nós queremos ser, é o que nós pedimos nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Levante sua mão para o céu. Chame o Senhor. Chame a sua presença agora. Chame. O homem interior se renova. Não importa o que você está passando. Eu digo uma coisa: não existe câncer, AIDS, morte que seja maior do que Deus em você. Glória a Deus. Não existe filho, pai, mãe, parente. Não existe nada maior do que Deus em você. Não existe. Não existe. Quando Deus enche você, você descobre que você é dele e que ele é teu. Quando ele te enche, você descobre que ele é o único bem da sua vida, a única razão da sua existência, a única razão para viver, a única razão para morrer, a única razão que realmente tem valor nessa eternidade é Cristo. Ele é o portão para Deus, o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você invoque o nome do Senhor com toda a sua força agora. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Invoque o nome que está sobre todo nome, o nome que foi dado por ti, o nome que foi dado para ser modelo, referência na sua vida. Aquele nome, o nome do Filho de Deus, Jesus, morreu naquela cruz por você. Ele deu a sua vida por você. A vida não tinha valor para ele a não ser a morte. O valor da vida é a morte. Entregue a sua vida para ele de todo o teu coração. A resposta que Deus quer de você nessa noite é um viver totalmente para ele. A resposta que Deus quer de você é um viver totalmente para ele. Totalmente para ele. E você pode fazer isso, irmão. Você pode caminhar para ele, comer para ele, respirar para ele, viver para ele, servi-lo de todo o coração, não por obrigação, mas por amor, mas por desejo de se ver a vontade de Deus estabelecida na sua vida. Enquanto isso,
você encara a crise, encara o problema, encara a dificuldade como um degrau que vai projetar você para algo maior, algo superior, em nome de Jesus. Oh, levante suas mãos e adore a presença de Deus. Invoque o nome do Deus vivo e faça com que a tua adoração seja poderosa, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Declare. Ei! És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare. Declare. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos para o Senhor.